Papo de Repórter de hoje vai discutir a sucessão na Grande Vitória. O que a gente percebe há praticamente um ano da eleição é que existe uma grande indefinição nos cenários todos. Então a gente, se em outras eleições a gente olhava para como está a sucessão ali em Vitória, como está a sucessão ali em Vila Velha, a gente conseguia ver, né, a essa altura do campeonato já alguns nomes se destacando, e você começava a ver quem são os favoritos e conseguia fazer alguns apontamentos, algumas apostas. O que a gente percebe para essa eleição especificamente é que está muito difícil fazer qualquer prognóstico, realmente olhar para o candidato e falar, não, esse aí tem tudo para ser eleito, é muito difícil de bater. Eu acho que isso, para essa eleição, está muito complicado. Os analistas políticos, as pessoas que acompanham política, elas devem estar sentindo essa mesma incerteza que a gente, né? Então, eu acho que a ideia desse papo justamente é fazer essa especulação, mostrar um pouco como está esse cenário e tentar ver, talvez puxar alguma coisa que dê uma clareza maior na disputa aqui, principalmente na Grande Vitória. Começar destacando a capital, e acho que alguns nomes a gente já pode considerar como nomes definidos, né? O Luiz Paulo pelo PSDB, o prefeito Luciano, que vai obviamente buscar a reeleição. A gente pode, ainda tem aquelas incógnitas que deixa tudo ainda mais incerto ainda, o caso do Amaro Neto, porque ninguém sabe se vai, se não vai, se vai conseguir uma legenda, se vai conseguir, vai ter que resolver isso judicialmente com o PPS, enfim. E é um nome que realmente poderia mudar todo esse panorama. Mas vou começar puxando aqui para o Vitória, Renata. Como que você vê esse cenário de Vitória? O que você destaca e você também concorda que é muita incerteza? Sim, até porque as lideranças que se apresentam, elas têm um peso político parecido. Claro que o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, como tem esse recall, e por ter sido derrotado na eleição passada, ele acaba ganhando, ele acaba saindo na frente na disputa. Mas se você pega Lelo Coimbra, que é um deputado federal, que tem se movimentado bastante pela cidade, tem buscado aproximação com a cidade, ele tem um peso político importante. A Maranata é uma incógnita, como você disse, não só do ponto de vista se ele vai entrar ou não na eleição, mas de como vai ser o desempenho dele, né, na capital. A gente sabe que em Vila Velha ele teria grandes chances de se eleger. Agora, em Vitória, talvez seja diferente o cenário. Então, o prefeito tem a máquina, né? Então, a gente tem o Enivaldo tem o Enivaldo dos Anjos, que outro nome. Se sabe como vai ser, né? Tem aparecido bastante na mídia, né? Por conta do mandato dele na Assembleia Legislativa. Outros nomes podem aparecer, né? A gente não sabe se o PT vai entrar na disputa, se não vai, quem entraria, né? Se o ex-prefeito João Cosa pode vir para o sacrifício, né? Pode vir porque o PT precisa ter nomes nas capitais, nas principais cidades, para poder tentar se fortalecer, até porque tem um projeto nacional que influi aí, e a capital é muito importante, né? O PSB, essa semana, definiu que deve ter candidatos em todas as capitais, e aí coloca Renato Casagrande numa situação complicada, porque quem seria o nome para disputar em Vitória, se não o próprio Renato Casagrande? Né? Porque isso, passa aqui para o Neto dar a opinião dele sobre essa questão, porque isso até é uma matéria que a Renata fez essa semana, falando dessa posição do PSB firme, de falar, não, queremos candidatos em todas as capitais, que isso parece já quase que um consenso entre os partidos de médio para grande, falando, não podemos abrir mão de ter candidato próprio. E aí, como a Renata falou, o nome natural que vem à cabeça é o do ex-governador Renato Casagrande. Mas eu acho, Neto, não sei se você concorda, que isso é mais um ingrediente que torna ainda mais incerto, que daí você fica naquela coisa, será que o Casagrande vai ouvir a Nacional e vai acabar se lançando, assim, né, em nome de um projeto maior, né? É engraçado que o Renato é uma das lideranças nacionais do partido, mas isso coloca a eleição municipal numa outra perspectiva, de que
passada aquela fase dos acordos, agora cada partido se organiza para vir para a eleição. E isso vem de cima para baixo, essas ordens. Então você tem, por exemplo, trazendo na Serra, porque o PSDB viu que a eleição presidencial passa pelos estados e os municípios. Então, por exemplo, na Serra, na hora que eles colocam o nome do Vandinho Leite lá, e olha que a Serra é uma situação bem específica, porque você tem 20 anos de apenas dois chefes do executivo, o atual Aldifas Barcelos e o Sérgio Vidigal, que é deputado federal pelo PDT. É aí que você transporta isso para a Vitória. Você tem o Renato com uma figura que pode fazer o embate que todo mundo aguardava com o Paulo Atum, com os candidatos do Paulo. Que você tem Luiz Paulo é candidato Paulo, Lela é candidato Paulo, o Luciano que seria um aliado do Casagrande, mas é um aliado pelo não mútuo. A gente tem que analisar também, falar de Vitória, falar da besteira que foi esse Integra Vitória, que foi um desastre, até do ponto de vista político-eleitoral do Luciano. Pode ter consequências, né, na eleição. Sim, numa eleição municipal, uma eleição que vai ser extremamente disputada. Aí você transporta para Vila Velha, porque o Luciano ele conseguiu todos os holofotes por conta desses protestos ali. Todo dia, 2 semanas, a população na rua queimando pneu contra essa questão dos ônibus. Você vai a Vila Velha ali, você tem o Roger ali, que o Roger é uma questão engraçada. O Roger no início do mandato teve problema com chuva. Ele vai lá, faz estação de bombeamento, agora o problema é com a estiagem, então não está dando tudo certo. Mas é um prefeito que tem a máquina na mão. E ele tem vários competidores, além do... Poderia ter o Amaro, mas ainda tem a sombra do Max Filho e do Nelson Mafraga, 2 ex-prefeitos. Olha mais uma coincidência aí. Quando você vai a Cariacica, também o Juninho começou bambeando na gestão, está tentando se recuperar. E agora eles têm sempre a sombra do ex-prefeito, o deputado federal Edson Salomão, que ninguém sabe se é candidato sim ou não, mas só para você ver, tá tudo indefinido. Mas nem se aquele ditado do futebol que você fala hoje, olha, não tem mais bobo no futebol, não tem candidato que... Você fala, isso aí não dá. Já tá, não é... E você percebe que isso na política tá assim também, não dá para você pegar e falar, apesar dos reveses aí do Rodney, né? Essa gestão toda atabalhoada, que deu mais errado do que certo, você não pode descartar o Rodney e falar, não, esse aí tá fora. Não dá para você... Eu não sei como ele vai reagir. A mesma coisa do Luciano. O Luciano realmente, o Integra Vitória, vai custar caro para ele, vai pagar essa conta lá na frente, na disputa, na campanha, durante a disputa eleitoral. Mas também não dá para pegar e sacramentar agora e falar, bom, o Luciano agora é o que faltava, ele tá fora. É realmente essa sensação, parece, que a gente, né, para todo mundo. E aquela coisa que eu acho que é interessante da gente apontar agora é o seguinte: na eleição passada, 2012, a gente percebeu que aconteceu um fenômeno, que era aquela coisa da mudança. Inclusive o próprio Luciano, que foi o grande nome da mudança, que veio com o gesto da mudança, aquela história toda que inclusive se propagou, né? O Juninho pegou carona nisso e tal, se espalhou. Foi o símbolo da eleição. O nozinho, né? O nozinho, o empresário que virou político, né? É isso aí. É HH, né? É isso. Exatamente. Então, mas eu acho que isso parece, eu acho que do meu ponto de vista, isso foi uma coisa pontual. Foi naquela eleição de 2012 e já passou. Para mim, isso já é outra coisa agora. Eu acho que por isso que é interessante também, e isso aumenta essa incerteza, que você fica... Que nem, vamos pegar a questão de Serra, que é uma questão atípica. A gente sabe que tem aquela polarização entre Vidigal e o Aldifas, mas a gente vê hoje um candidato realmente forte, que tem peso, que é o Vandinho, que pode vir realmente com aquela marca de candidato alternativo, vamos sair dessa polarização, esses 2 modelos estão fadigados, essas coisas todas. Mas assim, a gente também não sabe como... Será que o eleitor vai ter uma posição mais conservadora? Será que vai apostar naqueles que já experimentaram a gestão, já passaram e já foram avaliados? Será que vai...
Isso é uma outra coisa. Como vocês estão vendo Eu isso? acho o seguinte, a gente tem que observar o seguinte, que a gente tem um fenômeno contrário nessa eleição, inclusive. Você tem 4 deputados federais que estão cotados para disputar a eleição na Grande Vitória. Você tem o Helder Salomão em Cariacica, você tem o Sérgio Vidigal na Serra, você tem o Max Filho em Vila Velha e você tem o Lelo Coimbra em Vitória. São 4 deputados federais. Eu vou incluir mais um que a gente acaba sempre esquecendo, que é o Gilvaldo Vieira, o ex-vice-governador, que também pode figurar como candidato na Serra. Pode ser metade da bancada. É metade da bancada. Esses caras têm um mandato garantido ali e a gente tem um cenário de crise nas prefeituras muito grave. Então, o que alguns estão decididos a disputar a eleição. A gente percebe que o Lelo está fazendo esforços, está concentrando esforços para disputar a eleição em Vitória. Agora, será que para Helder Salomão e será que para Max Filho é vantagem pegar municípios que estão em uma crise bem profunda e trocar essa segurança deles e talvez colocar em risco o capital político que eles têm? Isso é e a gente vê um movimento contrário. A população, né, o eleitorado pede a candidatura de Helder Salomão, o eleitorado pede a candidatura de Max Filho e eles estão balançando, reticentes. Então, assim, quando você fala a questão do novo, agora a gente vê que, na verdade, a população quer o experiente. Mas será que o experiente quer porque para a população é exatamente isso que ela falou. A população vê assim, bom, o cara que tem mais experiência, tem mais capacidade, inclusive, para enfrentar essa crise. Só que é o que ela falou, se você vai sair do conforto do mandato de deputado federal, e inclusive esses deputados que você citou, são deputados vem fazendo um bom mandato, né? Quer dizer, eleição em 2018. Exatamente. E são figuras que também com projeção estadual. Por exemplo, o Helder Salomão, o Max Filho pode daqui a 4, 8, 12 anos virar o novo governador do estado. E essa questão da crise nos municípios também é muito séria no sentido de que no sentido da comparação, porque eles agora vão ter uma comparação ainda mais inglória, porque além de ser comparado com o antecessor, também vai ser comparado com o desempenho que eles tiveram antes. E a fase era diferente. Agora. Exatamente. É isso aí.